Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho para aqueles clientes que têm exposição em bolsa, né? Que é a maioria também no caso. Pessoal, os últimos dias aí eu tenho recebido bastante questionamento de vocês a respeito das posições em bolsa que estão aí caindo, né? Pessoal, isso é bem normal, tá? Bem comum. A bolsa aí nos últimos meses está caindo uma média de 15% da máxima, que a gente chegou ali nos 120 e poucos mil pontos. Então a gente já caiu aí 15% nominalmente, né, a cotação. E vocês estão me perguntando se está tudo certo, o que está acontecendo com a bolsa, se isso é normal. Bom, primeira coisa antes de mais nada, é extremamente normal, tá, pessoal? Os números das empresas aí que a gente está acompanhando estão bem saudáveis. Inclusive ontem eu fiz uma postagem de que a perspectiva para esse ano aí as empresas é que elas tenham lucro recorde, né? Tanto aí no setor de mineração, petróleo, os bancos devem ter lucro recorde, enfim, então a bolsa de uma forma geral, as empresas, né, na bolsa de uma forma geral, elas estão bem saudáveis, tá? O que está acontecendo é basicamente o seguinte: a gente está tendo uma preocupação com o fiscal do Brasil. O governo federal aí está indicando que vai furar o teto de gastos. E por que que isso é preocupante por um lado e bem tranquilizador do outro, né? Preocupante de um lado porque se ele furar o teto de gastos a gente vai ter que pagar mais imposto, tá? Mais do que a gente já paga aí hoje em dia. Por quê? Porque de um lado você tem o gasto e você vai precisar ter uma receita nova. E se você não tiver essa receita, ou o governo vai ter que imprimir muito mais dinheiro que vai causar inflação, ou você vai ter que pagar mais imposto. Então eu acredito que uma das duas aí eventualmente vai acontecer. Eu acredito que no médio e longo prazo a gente tenha mais imposto de forma inevitável, tá? Então, se o governo tiver que furar o teto de gastos, isso representa mais imposto para você. Essa é a parte preocupante. Por que que eu estou bem tranquilo nessa situação atual do Brasil? Porque a bolsa não necessariamente é o governo federal, né? A bolsa não representa aí as tomadas do governo federal. Óbvio que em certa medida o macro ele influencia, tá? Mas de uma forma geral o macro ele representa na maioria das vezes ruído e não um fato consumado, tá? Então fiquem bem tranquilos com relação a isso. Então basicamente o que a gente está vendo no cenário atual é as empresas lucrando mais. E o governo aí sempre dando aquelas falas deles lá, fazendo as cagadas deles lá, trazendo a bolsa para baixo. Isso no curto prazo, o investidor estrangeiro, de uma forma geral, ele sente muito medo, né? Diferente para um americano quando ele investe aqui, que ele não está acostumado com essa tensão política, essas guerras políticas aí que acontecem diariamente no Brasil. Então o investidor estrangeiro ele tende a ser um pouco mais arisco, digamos assim, com relação ao Brasil, tá? Então, dito isso, a gente está tendo um lucro maior nas empresas de uma forma geral e a cotação está caindo. Se a gente está tendo um lucro maior e a cotação está caindo, só quer dizer uma coisa para a gente, que o custo-benefício, ou seja, o preço que você está pagando pelo benefício que você leva, é muito maior, ou seja, a gente está pagando mais barato e as empresas estão lucrando mais. Então, no cenário atual, eu não, de novo, né, eu não gosto só de dar de recomendação para exposição em bolsa ou alguma coisa nesse sentido, mas para o cenário atual, eu vejo que seja um excelente momento para você que ainda está com o pezinho atrás, para você começar a aportar um pouco mais, porque os preços estão muito baixos, tá, pessoal? Se a gente for, tem um múltiplo que eu gosto de analisar bastante, que se chama preço sobre lucro, que é o preço que você tem e o lucro que você recebe. Nesse indicador, o preço sobre lucro da bolsa está num patamar mais baixo do que no ápice do Covid ali no ano passado, em março do ano passado, que as cotações estavam caindo aí 40 e poucos por cento num mês. A gente está nesse múltiplo mais barato do que estava há um ano atrás. E está muito mais barato também do que em 2008 e nas outras crises anteriores, tá? Então, na minha opinião, né, se eu tivesse que dar uma sugestão, seria de você colocar um pezinho ou um pouco maior
ou um primeiro pezinho na bolsa, tá? Então, essa é a recomendação geral para vocês. De novo, pessoal, não levem a cotação muito a sério, porque a cotação é o senhor mercado, né? Em alguns momentos ele vai estar muito otimista, em alguns momentos ele vai estar muito pessimista e dificilmente ele está no meio termo, tá? Então, o que eu gosto mais de analisar é as empresas em si, se as empresas estão funcionando e não se o mercado, o que o mercado está achando, tá? Então, porque se a gente ficar só dependendo do mercado, a gente vai vender na mínima e comprar na máxima. E isso aí é a receita do desastre. Beleza, pessoal? Uma ótima semana para todo mundo. Se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem para mim, que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado e contem sempre comigo.